Abra o seu coração e receba a palavra viva. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gilberto e eu quero te entregar a palavra viva. E o nosso tema de hoje é Mães Más. Um dia, quando meus filhos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva os pais e as mães, eu hei de dizer-lhes: eu os amei o suficiente para perguntar onde vão, com quem vão e a que horas regressarão. Eu os amei o suficiente para não ficar em silêncio e fazer com que vocês soubessem que aquele novo amigo não era uma boa companhia. Eu os amei o suficiente para os fazer pagar pelos caramelos que tiraram da mercearia e os fazer dizer ao dono: nós roubamos isso ontem e queremos pagar. Eu os amei o suficiente para ficar em pé junto a vocês por 2 horas enquanto limpavam o seu quarto, tarefa que eu teria feito em 15 minutos. Eu os amei o suficiente para os deixar ver além do amor que eu sentia por vocês, o desapontamento e também as lágrimas em meus olhos. Eu os amei o suficiente para os deixar assumir a responsabilidade por suas ações, mesmo quando as penalidades eram duras que me partiam o coração. Mais do que tudo, eu os amei o suficiente para dizer-lhes não, quando eu sabia que vocês poderiam me odiar por isso. Essas eram as mais difíceis batalhas de todas. Eu estou contente. Venci, porque no final vocês venceram também. E qualquer dia, quando meus netos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva os pais e as mães, meus filhos vão lhes dizer, quando eles perguntarem se a sua mãe era má: sim, nossa mãe era má. Era a mãe mais má do mundo. As outras crianças comiam doces pela manhã, enquanto nós tínhamos de comer cereais, ovos e torradas. As outras crianças bebiam refrigerantes e comiam batatas fritas e sorvete no almoço, enquanto nós tínhamos de comer arroz, feijão, carne, legumes e frutas. E ela obrigava-nos a jantar à mesa, bem diferente das outras mães que deixavam os filhos comer vendo televisão. Ela insistia em saber onde nós estávamos a toda hora. Era quase uma prisão. Mamãe tinha que saber quem eram os nossos amigos e o que nós fazíamos com eles. Insistia que lhes avisássemos ao sair, mesmo que fôssemos demorar só 1 hora ou menos. Nós tínhamos vergonha de admitir, mas ela violou as leis do trabalho infantil. Nós tínhamos de lavar louça, fazer as camas, lavar a roupa, aprender a cozinhar, aspirar o chão, esvaziar o lixo e todo tipo de trabalhos cruéis. Eu acho que ela nem dormia à noite pensando em coisas para nos mandar fazer. Ela insistia sempre conosco para lhe dizermos a verdade, e quando éramos adolescentes, ela até conseguia ler os nossos pensamentos. A nossa vida era mesmo chata. Ela não deixava nossos amigos tocarem a buzina para que nós saíssemos. Tinha de subir, bater a porta, para ela os conhecer. Enquanto todos podiam sair à noite aos 12 e 13 anos, nós tínhamos que esperar pelos 16. Por causa das nossas mães, perdemos imensas experiências da adolescência. Nenhum de nós esteve envolvido com drogas, roubos, atos de vandalismo, violação de propriedade, nem fomos presos por nenhum crime. Foi tudo por causa dela. Agora que já saímos de casa, somos adultos honestos e educados. Estamos a fazer o nosso melhor para sermos pais maus, tal como nossa mãe foi. Acho que esse é um dos males do mundo de hoje.
Não há suficientes mães más. E a palavra de Deus, em Hebreus, no capítulo 12, nos versos de 4 a 6, diz: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. O Senhor nos recebe como seus filhos em Cristo Jesus. E quando isso acontece, sim, Ele nos disciplina. Às vezes, nos castiga mesmo. Para quê? Para que vençamos o pecado. Os pais não devem se envergonhar de disciplinar seus filhos, de corrigi-los e de impor limites, porque o próprio Deus faz isso àqueles a quem Ele ama. Então, pai, ame o seu filho de verdade, disciplinando, impondo limites, dizendo não quando necessário. Não se envergonhe de ser um pai de verdade, mesmo que seu filho agora pense que você é um pai mau, mas no futuro ele será pai e ele vai entender. Provérbios, no capítulo de número 3, no verso 12, diz: pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja bem. Pais, não se envergonhem de serem pais que disciplinam. E filhos, honrem seus pais como a Bíblia diz que deve ser. Você pode não entender os motivos de seus pais agora, mas um dia você vai entender. Que o Senhor nos abençoe e que seja assim, que aceitemos e vivamos a palavra do Senhor. Vamos orar? É tempo de falar com o Senhor do Universo. Pai querido, obrigado pela tua graça e amor, obrigado pela tua palavra que nos desafia, que nos ensina, que nos instrui. Que os pais não se envergonhem de ser pais de verdade, como a Bíblia ensina. Que, Deus querido, possam disciplinar seus filhos, dar limites, corrigir e mesmo, e se necessário, fazer uso da vara mesmo. Nós não nos importamos com o que esse mundo diz, nós nos importamos com o que a tua palavra diz e com o que ela ensina. E do jeito do Senhor, sempre deu certo. Do jeito desse mundo, não está dando. E filhos, honrem e obedeçam a seus pais. Os pais talvez não saibam explicar todos os motivos, mas um dia nós, filhos, entendemos e entenderemos tudo o que motiva nossos pais. Os motivos pelos quais eles nos disseram não e pareceram maus. Senhor, converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, como diz o profeta Malaquias, e que o Senhor não venha e fira a terra com maldição. Senhor, tem misericórdia de nós, porque entendemos que o motivo de tanta maldição, tanto mal sobre a terra, tem a ver com a desestruturação da família e com filhos que não têm mais seus corações convertidos aos pais, e pais que já não se importam tanto mais com os filhos ao ponto de impor limites e disciplina. Senhor, converte corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. Amém. E que a palavra viva transborde em seu coração. Que a palavra viva transborde em nossos corações. Abra o seu coração e receba a palavra viva.